professor, porque não sei se querendo ou sem querer, mencionou algo muito importante para a Igreja Ortodoxa. Ninguém é sucessor de um apóstolo, né? A Sim, Igreja recebe a sucessão querendo, claro. apostólica, não há sucessor de Sim. Judas, de Pedro, de Não. Paulo, de João, de Tiago, de Bartolomeu. Não há sucessor. Aquele conto de fadas de que o Papa é sucessor de Pedro e o Patriarca de Constantinopla é sucessor de André, irmão de Simão Pedro, isso é conto de fadas, não é? Sim, Porque isso só... ninguém é sucessor de um apóstolo. Não, Nenhum bispo é isso sucessor de um aparece, apóstolo. isso aparece só... É que a tradição latina distorceu muito essa questão. Muito, muito mesmo. Isso aparece se referindo muitas vezes a um meio de honrar determinado bispo, se referindo à sua sucessão histórico-apostólica, mas não ao todo da sucessão apostólica. Então, muitas vezes se diz do patriarca de Constantinopla, se diz sucessor de André, do patriarca de Jerusalém se diz sucessor de Tiago, ou do patriarca de Antioquia se diz sucessor de Pedro e Paulo. Mas isso primeiro que se refere somente a uma questão da sucessão apostólica, que é a sucessão histórico-apostólica, e é um meio de prestar homenagem, um meio de prestar honra. Isso é muito comum no mundo oriental e é observável nos próprios escritos antigos dos padres orientais, muitas vezes se referindo ao próprio Papa de Roma como de um modo muito evocativo, muito elogiável, com muita louvação, como diz o pessoal aí do Nordeste, né? Se usa mais essa palavra no Nordeste, louvação, né? Eu tenho essa impressão, não sei. Se fala de um determinado bispo com muito louvor, mas como um meio exatamente de louvá-lo, e não transformando ele num sucessor dogmático de um determinado apóstolo. Foi muito boa a observação do senhor, até para a gente colocar isso aqui, porque alguém pode falar, em algum momento, demonstrar, não, mas olha, aqui está falando que tu és Pedro, ou aqui se refere a um determinado bispo como André, ou como Paulo, etc, etc. Sim, mas isso é um meio de louvar aquele bispo, é um elogio. Isso. É um elogio, não uma apologia. Isso. Se você me permite também colocar mais alguma coisa. Claro. Eu aprendi que o apostolado é um dom, um carisma divino. Sim. Intransferível. Não se transfere apostolado, não é? O que os apóstolos transferiram foi a sucessão apostólica que eles autoridade. A autoridade que Cristo lhes concedeu, eles concederam aos bispos. Mas exatamente. O apostolado de cada um morreu com cada um, não é? E é exercido desde os céus. Não se transfere o dom do apostolado. Então, nem o bispo de Antioquia, nem o bispo de Roma possuem o apostolado de São Pedro, não é? Não. Até porque São Pedro, ele continua sendo Pedro. Ele não deixou de ser Pedro. É por isso que eu fiz essa separação entre a utilização do elogio e da fé. São coisas diferentes. É como se eu dissesse, por exemplo, que olha, Padre Jairo é o apóstolo de Caruaru. Veja bem, isso não significa que ele é um dos 12 apóstolos e que um dos 12 apóstolos foi para Caruaru. Isso é um meio de elogiar o trabalho daquela pessoa. É um louvor. Nesse sentido, existe realmente essa comparação, no sentido de louvor, mas não no sentido de transformar isso em algo como um dogma de que aquela pessoa é aquele apóstolo ou sucessor daquele apóstolo. Isso seria um disparate total.
Pelo menos na concepção ortodoxa, né? Vale lembrar, na concepção ortodoxa. A concepção católica tem toda também uma teologia, uma apologia, defendendo o contrário disso. E a gente não é essa a questão. Eu estou simplesmente demonstrando como a Igreja Ortodoxa crê, né? Não existe na tradição ortodoxa essa questão essas questões de se entender um determinado bispo como sucessor de um apóstolo. Até porque, se fosse assim, nós teríamos que ter 12 bispos. E aí não podia nem ter mais, nem menos. Se você entender que ser bispo deve estar ligado a ser sucessor de um determinado apóstolo, então seria necessário que houvessem 12 bispos. E somente 12 bispos. E nunca nem mais nem menos que 12 bispos na igreja. Concorda, Máximo? Ou acho que eu estou errado? Não, eu concordo. E o comentário do Padre Jairo casa bem com a pergunta que eu ia fazer, porque eis a minha pergunta. Como Sim. o papel do apóstolo se diferencia do papel do bispo? Porque me parece, e a tradução que eu usei é a King James, e ela favorece bem isso, porque no versículo 20 ela fala do bispado, né? No Strong, que fala que a palavra em grego é episcopê. Então, há um sentido em que a gente pode dizer que os apóstolos eram bispos, mas parece que há um sentido também em que o papel era diferente, tinha um carisma diferenciado. Então, o senhor poderia comentar como se dá essa diferença? Sim, sim. Isso tem muito a ver com o que o padre Jair acabou de falar. Tem muito a ver. Está muito ligado a isso. Ao fato de que aquele apostolado direto daquele apóstolo, só ele possui. Os 12 apóstolos, eles foram diferenciados em tudo, no sentido de que eles foram o seminário deles foi conviver com Jesus, com Deus, com o Logos encarnado. É muito pesado, é muita coisa. Perfeito, entendi. Uma hora com o Logos encarnado ali convivendo é mais do que qualquer vida monástica somada à academia teológica. Elias. Entendeu? Sim, padre. E se o dom do apostolado de São Pedro fosse transferido ao primeiro bispo de Roma ou a algum bispo de Roma, aí nós teríamos um problema sério, porque como São Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que os dons de Deus são irrevogáveis, então Sim. O dom do apostolado que foi dado a São Pedro não foi revogado com a sua morte. Ao contrário, Sim. Ele continua exercendo seu apostolado petrino desde os céus. Sim. A igreja é una, não existe uma igreja na terra e outra no céu. Excelente ponto. Impecável, então nós teríamos dois papas, né? Se Pedro é papa, então nós teríamos dois papas, um no céu e outro na terra. Sim. E o problema do papado ele vai além. Porque Pedro nos céus e um vigário de Pedro, um representante de Pedro na Sim. terra, né? Então, porque o próprio São Pedro, aí vale lembrar também. Papas. Sim. Vale lembrar também que na visão ortodoxa São Pedro, ele nunca foi essa figura papa. Até porque o próprio Papa, no mundo ocidental, vale lembrar, quando a gente vê a história da igreja na Península Ibérica e do seu desenvolvimento na Península Ibérica, é um tema que eu gosto bastante, você vai perceber que o próprio bispo de Roma não tinha essa autoridade tão grande. Vale lembrar disso. E nem mesmo Pedro, entre os apóstolos, tinha essa autoridade que se supõe na visão da prática das questões do Papa atual. Dos papas modernos. Como se ele fosse o primeiro Papa, né? Não, porque nem os primeiros papas não eram o primeiro Papa. No sentido... Nem os primeiros papas não eram. Então, o que existia era, na parte de São Pedro, um exercício de liderança. Como você vai ver, por exemplo, em diversos bispos na história da igreja exercendo um papel de liderança na igreja. São Marcos de Éfeso, nós poderemos dizer sim
que São Marcos de Éfeso foi um Pedro. Claro que alegoricamente, claro que numa iconografia verbal, mas nós podemos dizer isso. Nós podemos dizer que São Máximo, o confessor, né, lembrando o nome de nosso irmão aqui, foi um Pedro, porque exerceu um papel de liderança na igreja. Nós podemos dizer que o bispo Neófito de Morfo é um Pedro atual, no Chipre. Então, essa questão ela é muito diferente da visão que foi se construindo ao longo dos séculos no mundo ocidental, principalmente a partir do século VI. Principalmente, começou no século VI, mas não estou dizendo que no século VI já era assim, não. Inicia-se isso lá por volta do século VI. Então, vale a pena entender isso. A autoridade do bispo de Roma, ela sempre foi vista muito mais, fazendo aqui um parênteses rapidinho, a gente já vai voltar para a sucessão apostólica, mas a ideia não é tanto falar só sobre o papismo, mas tratar da sucessão apostólica. Ela vai aparecer ela vai aparecer na igreja muito mais como uma questão administrativa e prática. Você tem a Igreja de Roma que mantém naqueles momentos históricos, uma ótima saúde, uma ótima qualidade em sua teologia. Você tem uma certa estabilidade dentro da Igreja Romana, e você tem o bispo de Roma como sendo o bispo da antiga capital do Império. E aí isso se torna como uma coisa prática, você ter o bispo de Roma como a Igreja Romana e o bispo de Roma como uma última instância, muitas vezes. Como uma última corte a ser recorrida. Mas é basicamente isso. Em nenhum momento o bispo de Roma ele vai ser o líder da igreja, o chefe da igreja. Tá? Isso aí é importante ter essa noção. É bastante tardio que ele vai ser visto como chefe da igreja. Ele vai ser muito mais visto como um dos muitos bispos da igreja e servindo a igreja como uma última instância, como um último ponto, como uma última corte a ser buscada em questões de doutrina e fé e tudo mais. Tá? Basicamente seria isso. Ele vai exercer, sim, muita influência, principalmente quando ele é um santo. Só que aí não é tanto pelo fato de ele ser bispo de Roma, mas é pelo fato de ele ser um santo. Então você tem diversos papas que realmente exercem um papel de liderança na igreja? Sim, porque são santos padres. Entende? Como se você falar de Cirilo de Alexandria. É como falar de Inácio de Antioquia, e por aí vai. Então, e lembrando que depois eu acho o concílio ecumênico e mando, escrevo lá. Não me deixem esquecer, porque senão depois eu esqueço. Eu não me lembro agora qual concílio ecumênico. Mas define que cabe a Roma o território dos romanos. Essa é uma coisa que vai um adendo aqui. Que o território da Igreja de Roma é Roma. É o perímetro da Roma Ocidental. Essa era a visão. Essa é ali que o Papa exerce a sua absoluta liderança na Igreja. Na Igreja local de Roma. Não na Igreja católica, não na Igreja toda, não na Igreja inteira. Então, vale lembrar isso. Depois, Constantinopla também vai ser elevada ao nível de Roma, em honra e tudo mais. Então, não é por aí.